Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Quero desejar muita alegria e muita paz, principalmente a você, tocantinense. Hoje nós vamos falar sobre a origem do estado do Tocantins. Para tanto, resolvi dividir a fala em dois momentos. A primeira fala, nós vamos falar sobre a origem, a colonização e o processo de formação da população do Tocantins. A outra fala, em outro vídeo, nós vamos falar sobre as ideias que levaram à formação do estado do Tocantins. Antes da chegada da população de origem europeia e africana na região norte de Goiás, ou do atual estado do Tocantins, no início do século XVIII, o mesmo já era povoado pelos grupos indígenas, tais como os Apinagés, Craô, Xerente, Xambioá, Carajá, Javaé, Avacanoeiro, Craô-Canela, Tapirapé e outros que viviam nessa região do norte do Brasil atualmente, ou seja, do estado do Tocantins. A colonização do norte de Goiás, ou estado do Tocantins, se deu em duas frentes. A primeira onda foi resultado das incursões promovidas por missionários católicos. Entre eles destaca Frei Cristóvão de Lisboa, franciscano espanhol, que fundou diversas missões a partir de 1625 na região, principalmente na região entre os rios Tocantins e o rio Araguaia, principalmente naquilo que conhecemos hoje como Baixo, Médio e Alto Tocantins. Assim, diversas missões católicas e fazendas de gados foram implementadas na região norte e nordeste do estado, tendo como base construções rústicas que tinha pedra como base. Por isso nós temos diversas casas de pedra, muitas igrejas de pedras, muros em fazendas de pedra. Nesse sentido, ou nesse processo, a principal mão de obra era a indígena e a africana. Este feito histórico ocorreu no período da chamada União Ibérica, entre 1580 e 1640, quando Portugal estava submisso à Espanha. Por outro lado, o início da colonização do estado de Tocantins se deu no mesmo contexto da colonização goiana e da conquista da Amazônia pelos portugueses, o que coincide com a fundação de Belém em 1616. A segunda onda colonizadora do estado do Tocantins se deu de forma efetiva com a ocupação goiana, de fato no início do século XVIII, quando os bandeirantes paulistas chegaram à região. Desse modo, a historiografia narra que desde 1734 descobriram ouro no Alto Tocantins, a que se chamam de Minas do Tocantins. A formação do espaço do norte goiano, ou seja, a colonização do atual estado do Tocantins, portanto, começa com ouro e o gado, além das missões católicas, conforme o historiador goiano Paulo Bertrand. Conforme Palacim, os bandeirantes paulistas, liderados por Domingos Rodrigues do Prado, ao final da década de 1730, descobriu jazidas de ouro na região montanhosa localizada entre o Tocantins e a capitania da Bahia. Com isso, iniciou o processo de formação dos primeiros arraiais ou povoamentos do território onde hoje situa o estado do Tocantins. Podemos
dizer algumas dessas cidades. Por exemplo, 1734, Natividade e Almas. Arraias e Chapada, 1736. Pontal e Porto Real, 1738. Nos anos 40, surgiram Conceição, Carmo e Taboca. E mais tarde, em 1770, surgiu Príncipe. Alguns foram extintos, como Pontal, Taboca e Príncipe, outros resistiram à decadência da mineração e à transição para a economia agropastoril, posteriormente se tornando cidades. Segundo a historiografia tocantinense e a historiografia goiana, o metal precioso foi um dos principais motivos que levaram os desbravadores a adentrar no interior da colônia portuguesa, sem respeitar o Tratado de Tordesilhas e nem a população nativa. Bandeirantes e aventureiros, além de missionários, traçaram rotas que saíam da capitania de São Paulo e chegavam ao Alto Amazonas. Nesse sentido, a história chama atenção para o estabelecimento na região do atual estado de Tocantins de duas culturas. A primeira, associada aos bandeirantes ou sulistas, que aproximaram comercialmente dos estados de Minas e São Paulo. E a segunda, aos fazendeiros, que vieram do norte e nordeste, liderado por Frei Cristóvão de Lisboa, chamada de nordestina, com vínculos comerciais com os estados do norte e nordeste, principalmente o Pará e o estado do Maranhão. A formação da população do estado do Tocantins se inscreve nesse contexto, um processo que vai resultar na formação de um povo miscigenado, segundo a historiografia, tendo fonte principal o europeu, o africano e o indígena. Nesse processo, teve como ponto inicial a fazenda de gado e a mina de ouro. Conforme parente, para a fundação de um povoado na região aurífera, bastava ter água e ouro. Assim, nas margens dos rios ou riachos auríferos, deslocaram-se populações de todas as partes da colônia, formando a proporção em que se descobria ouro e riqueza, um novo povoado, um novo arraial, que podia progredir ou ser abandonado, dependendo da quantidade de riqueza oferecida pela natureza. Neste mesmo sentido, Fátima diz que no contexto da mineração ocorreu um grande fluxo de pessoas de todas as partes e de todos os tipos que permitiu uma composição social da população tocantinense bastante heterogênea. Segundo Bertrand, a população do Tocantins é resultado da miscigenação entre europeus, africanos e indígenas. Os portugueses que vieram para cá tinham uma ideologia bem clara: trabalhar, enriquecer e regressar ao lugar de origem, ou seja, a metrópole. Todavia, não traziam famílias e se amaziavam com índias e negras durante o processo de exploração colonial, tendo como resultado uma quantidade enorme de filhos bastardos no contexto da população inicial da região. Com isso, já no final do século XVIII, os mestiços já eram grande parte da população, que posteriormente foram absolvidos no comércio e no serviço militar. No Tocantins, assim como no restante do país, foram os índios seus primeiros habitantes, sendo bom assinalar que, após o descobrimento, houve um genocídio total ou quase total dos índios na região. Além dos grupos indígenas já citados,
A formação populacional da região do estado de Tocantins ou do norte de Goiás conta-se com diversos quilombos, como por exemplo o Quilombo da Lagoa da Pedra, Quilombo do Mimoso, Quilombo dos Calungas, Quilombo do Córrego Fundo, Barra da Aroeira, Cocalinho, Povoado do Prata, Araguatins e outros, que já é centro de pesquisa feita por historiadores tocantinenses. Assim, a população do Tocantins se forma conforme Antonil, que diz: vieram para o Brasil europeus de todos os tipos, ricos fazendeiros, aventureiros, mulheres, prostitutas, degredados, empresários falidos e membros do clero. Essa imigração colonizadora ficou marcada pela masculinidade da população. As mulheres indígenas e africanas acabaram por substituir a falta das mulheres portuguesas. Era isso aí. Mais à frente nós vamos falar sobre as ideias que proporcionou a formação do Tocantins, o surgimento de ideias separatistas do norte do Tocantins, que vai de 1809, com o surgimento de Teotônio Segurado, até 5 de outubro de 1988, quando o Tocantins se torna o estado da região norte. É isso aí, meu muito obrigado e vamos lá.